Olá! Hoje, antes de começar este vídeo, quero falar para você que eu estou aqui com muito papel, com muitas folhas, e eu pretendo ler essas folhas, porque o conteúdo é muito grande e eu não queria perder nenhum detalhe. Então, eu estou com muitas folhas, eu vou passar muito tempo olhando para essas folhas, eu não consegui me ajeitar aqui de uma forma melhor para que eu não ficasse com a cabeça baixa. Eu estou num lugar um pouquinho apertado, então eu peço desculpas por isso, mas peço que você preste bastante atenção no assunto de hoje. O assunto é o seguinte: a Maria bíblica e a Maria ensinada pela Igreja Católica. Aí você pergunta, mas não são a mesma? A doutrina relacionada a Maria, a doutrina de Maria, a doutrina mariana, ensinada pela Igreja Católica, não tem base bíblica. Quase totalmente sem base bíblica. Aquele que aprendeu sobre Maria sabe. Aí, de repente, alguém já pode falar, mas é mentira. Então, para começo de conversa, eu só vou fazer uma pergunta. Só para mostrar que a Igreja Católica e a Bíblia não dizem a mesma coisa, também sobre Maria, a Igreja Católica diz que Maria nunca pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Dá para entender a diferença? A Igreja Católica diz que Maria nunca pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, Maria pecou também. O Anderson, o texto? Não vou mostrar o texto agora, só depois. É só para você entender. Elas falam a mesma coisa, a Bíblia e a Igreja Católica? Não. Quem está com a razão? Pois é. Outra pergunta que queremos fazer relacionada a Maria é a seguinte: se Maria realmente é tudo o que a Igreja Católica diz que ela é, por que isso não é ensinado na Bíblia? Se Maria realmente é tudo o que a Igreja Católica diz que ela é, por que isso não é ensinado na Bíblia? Alguns dirão que é ensinado sim, mas vamos ver então se é ensinado? Você pode me mostrar a Bíblia ensinando que Maria é Senhora? Você não acha isso na Bíblia, mas a Igreja Católica diz que ela é. Você pode me mostrar a Bíblia ensinando que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? A Bíblia não ensina, a Igreja Católica ensina. Você pode me mostrar a Bíblia ensinando que Maria é advogada, auxiliadora, protetora, medianeira? Você pode me mostrar a Bíblia ensinando que Maria é advogada, auxiliadora, protetora, medianeira, mãe de Deus, corredentora, rainha do céu? Não pode, porque na Bíblia não ensina isso, mas a Igreja Católica ensina. Você pode me mostrar a Bíblia ensinando que Maria pode ouvir nossas orações? Não, mas a Igreja Católica ensina, aliás, a oração a Maria não é ensinada na Bíblia. Mais uma coisa que não é ensinada na Bíblia. Quem está com a razão, a Bíblia ou a Igreja Católica? A Igreja Católica ensina tudo isso, no entanto, nada disso é ensinado na Bíblia. Você sabia? Em quem crer, então? Na Bíblia ou na Igreja Católica? Não é provocação, não é afronta, não é ataque. Estou ensinando Bíblia. Bíblia. Todas as pessoas têm o direito de saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Então, se você é católico e você está assistindo ao meu vídeo, isso não é um ataque, eu estou ensinando Bíblia. Eu estou mostrando o que a Bíblia ensina. E o assunto é grande, é muita coisa. Preste atenção e depois você decide se você fica com a Bíblia ou com a Igreja Católica. Tá? Estou ensinando Bíblia. Vamos lá. Exaltação a Maria. A Igreja Católica criou uma visão romântica de Maria. Sempre procura mostrar Maria como a moça virgem que decidiu continuar virgem, abrir mão de um casamento para gerar Jesus, o Filho de Deus. Sendo assim, coloca Maria em um nível elevadíssimo, nível que, na verdade, não é o lugar dela. Talvez você diga que isso não é verdade, que eles não a colocam num nível maior do que o dela. Mas qual é a comprovação de que esse fato não é verdadeiro? Preste atenção. Quero citar alguns fatos aqui para comprovar o que eu disse. Talvez você não concorde com alguns deles, mas eu quero frisar bastante os dois últimos. Vamos lá. Primeiro, os católicos falam mais sobre Maria que sobre Cristo.
A maioria dos católicos que eu conheço falam mais sobre Maria do que sobre Cristo. E eles sabem falar mais sobre coisas relacionadas a Maria do que sobre Cristo. Ainda que não esteja na Bíblia, eles falam do jeito que eles aprendem. 2. Os católicos usam a oração do Pai Nosso, mas normalmente também não ficam satisfeitos se não fizerem a oração da Ave Maria. 3. Os católicos ficam muito mais emocionados diante da imagem de Maria do que da imagem de Cristo. Talvez você argumente contra essas 3 coisas, falando que não são verdade. Algumas pessoas que eu conheço, católicas, para elas são verdade. A maioria delas. 4. Agora sim você vai dizer que é verdade. Há várias músicas em exaltação a Maria. Há ou não há? 5. Isso aqui não tem como negar. Os católicos dão a Maria títulos que só pertencem a Jesus. Títulos que não são dados a ela na Bíblia, claro, mas foram criados pelos homens. Veremos alguns desses títulos daqui a pouco. Vários títulos que são dados na Bíblia a Jesus, os católicos passaram para Maria. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia deixa isso bem claro. Agora, os católicos dizem que Maria é Senhora. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Dentre outros títulos, né? Outros títulos também que foram dados só a Jesus, que eles dão a Maria. Juntando-se a isso, é muito comum ouvirmos que Deus e Maria te acompanhem. Deus e Maria vão cuidar de você. De que lugar da Bíblia retiram isso? Existe na Bíblia? Algum lugar que fala que é para nós falarmos Maria te acompanhe? Maria vai cuidar de você? Nenhum, não é? Se você é católico, por que crê em Maria como sendo a Senhora, a Rainha, a Mãe de todos? Com certeza não foi porque lhe mostraram na Bíblia, já que a Bíblia mostra uma Maria totalmente diferente. A Maria ensinada pelos católicos não é a Maria bíblica, mas sim uma Maria inventada, criada pela Igreja Católica. Eu vou comprovar isso durante meus argumentos, durante este vídeo, tá? Vai me acompanhando aí. A Igreja Católica usa o texto de Lucas 1:28 de forma equivocada, para dizer que Maria foi cheia de graça. Quando o texto diz salve agraciada na língua original. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Nos originais da Bíblia, o anjo fala com Maria, salve agraciada ou recebedora de graça. Não fala cheia de graça na língua original. A versão católica vai falar cheia de graça. Esse erro pode ser facilmente verificado em Lucas 1:30, mesmo na versão católica, Lucas 1:30, quando o anjo diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A mesma versão católica mostra isso. O anjo fala, achaste graça diante de Deus. Ela não é e nunca foi cheia de graça, mas ela achou graça diante de Deus. Ela recebeu o favor imerecido da parte de Deus. Vamos lá. Maria não possui graça em si mesma. Somente Jesus é cheio de graça. Diz a Bíblia, João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Vamos lá, outra questão. A graça foi traduzida por Jesus, não por Maria. A Bíblia diz, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A Bíblia também diz, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. Romanos 3:24. A Bíblia também diz, pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito 2, 11-13. A Bíblia também diz,
e é ele quem nos concede graça, e não Maria. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Maria não pode fazer isso. A Bíblia também diz, por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus 7, 25. A graça foi traduzida por Jesus. Vamos lá, outro tópico para você. Todos os que esperam em Deus também são agraciados por Deus. Todos que esperam em Deus também são agraciados por Deus. Você conhece as bem-aventuranças? Agora eu vou falar aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, tá? Essa aqui não é a versão católica, é a Almeida Corrigida Fiel. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, de 1 a 11, na versão Almeida Corrigida Fiel. Ou seja, todos que esperam em Deus também são agraciados por Deus. Eles são bem-aventurados, eles são agraciados, são abençoados, muito abençoados por Deus. Vamos continuar? Outra questão. Mas ainda que o texto de Lucas 1,28 estivesse dizendo que Maria fosse cheia de graça, o que isso significaria? Suponhamos que a Igreja Católica tenha traduzido corretamente. Suponhamos, né? Ainda que o texto dissesse isso, que ela é cheia de graça, significaria apenas que ela tinha sido muito abençoada por Deus, tendo a graça, um favor benevolente e não merecido de Deus, de poder gerar em seu ventre o Filho de Deus. De forma alguma significaria o que a Igreja Católica ensina sobre ela. Não encontramos na Bíblia apoio a tudo que a Igreja Católica fala sobre Maria, e estaremos tratando aqui desse assunto. É o que estamos tratando. Tá? Ainda que o texto dissesse cheia de graça, na Bíblia nós não vemos Maria do jeito que a Igreja Católica ensina. Não mesmo. Está muito longe disso. A exaltação a Maria não começou agora. Preste atenção. No tempo de Jesus, uma mulher quis exaltar Maria, mas Jesus demonstrou àquela mulher o equívoco que ela estava cometendo. O mesmo equívoco que a Igreja Católica comete nos dias de hoje. Aliás, a Igreja Católica não gosta de citar esse texto. Eu li alguns livros que falam sobre Maria, e em alguns deles, eles defendem a teoria deles, defendem a doutrina de Maria e evitam esse texto. Por quê, né? Por quê? Olha só o que o texto diz. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu, Jesus respondeu: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 11, 27 e 28. Deu para entender porque os católicos evitam esse texto? Aquela mulher quis exaltar Maria por ter sido ela a mãe de Jesus. Ela disse: o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Mas Jesus foi bem claro ao dizer que é mais importante ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Jesus disse para ela: felizes sobretudo são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Será que existe alguma forçação de barra aqui? Ou foi isso mesmo que Jesus disse? Por que dá mais valor a Maria do que lhe é conferido na Bíblia?
Jesus deixou bem claro que as coisas não são desse jeito. Jesus falou nesse texto com aquela mulher: olha, o mais importante não é ser minha mãe. O mais importante é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Querido, coloque isso em seu coração. Coloque isso em seu coração. Jesus falou, Jesus mostrou, Jesus ensinou. É mais importante do que ser minha mãe ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Parece que é uma conversa de um evangélico e um católico. Ou um cristão bíblico que não seja evangélico, vamos dizer assim. Um cristão bíblico. Aquele que coloca a Bíblia na frente, que segue a Bíblia, o manual que Deus deixou para nós. Aí falando, olha, pratique a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. E o católico falando, não, Maria, abençoada Maria que teve Jesus. Jesus falou o que é mais importante. E aí, você tem ouvido a palavra de Deus e colocado em prática? É muito mais importante do que ser a mãe de Jesus. A virgindade de Maria. A Bíblia diz que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Cristo? Não. Em algum lugar, Deus exigiu que Maria permanecesse virgem após o nascimento de Jesus? Não. Na verdade, todas as informações que encontramos na Bíblia nos levam a ter certeza de que Maria teve uma vida sexual normal com seu marido após o nascimento de Jesus. Vamos ver os argumentos bíblicos que provam que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? Vamos lá? Primeiro argumento bíblico. Mateus 1,25, Bíblia Católica CNBB, diz assim. Em Mateus encontramos o seguinte texto. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. José não teve relações com ela, Maria, até o nascimento de Cristo. Depois teve relação sexual normal com ela. Vamos lá. Eu quero ler para você, ainda dentro desse argumento, de que ela não teve relações com José e José com ela, enquanto estava grávida de Jesus, eu quero ler para você o que explica a Bíblia apologética. Eu gostei muito do texto deles, quero ler para você. Catolicismo romano declara que Maria foi sempre virgem e que este texto tem peculiaridade semítica comum em sua linguagem. Como exemplo, cita Gênesis 8,7, que diz: o corvo que Noé soltou após o dilúvio não voltou à arca até que as águas secassem. E argumentam: isso significaria que depois do dilúvio o corvo voltou à arca? Ainda lança mão do Salmo 110, versículo 1, para apoiar o seguinte raciocínio. O Deus Pai convida o Messias para sentar-se à sua direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso significa que depois de vencidos os inimigos, no fim da história universal, o Messias deixará de se assentar à direita do Pai? Assim conclui que o versículo em estudo não significa que José, depois do nascimento de Jesus, teve relações conjugais com Maria. Estou lendo o que a Bíblia apologética diz. Mas aí vem a resposta da Bíblia apologética, né? O comentário na Bíblia apologética, a resposta vem agora. Para cada versículo citado em relação a essa possível linguagem semítica, temos uma infinidade de contextos que demonstram exatamente o contrário. Veja a preposição até, faça isso. Veja a preposição até em qualquer concordância bíblica e ficará surpreso a respeito de seu significado. Observe alguns exemplos. Levítico 11, 24, 25. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar seus cadáveres, imundo será até a tarde. Pergunta. Será que depois da tarde eles permaneceriam imundos? Apocalipse 20, versículo 3. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Assim, a relação existente antes do nascimento de Jesus se modificou. Não a conheceu até que ela deu à luz. Essa passagem declara que, depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal, como qualquer outro casal. E como já vimos acima, há exemplos sem limites do uso da palavra com essa ideia.
Veja lá em uma concordância a palavra até. Vá conferir todos os textos e você verá o que significa na maioria das vezes, tá? Além disso, os evangelhos nos mostram que Maria teve outros filhos. Mateus 12, 46, 47, 13, 55, Marcos 6, 3. Não podemos deixar de considerar que nenhum autor do Novo Testamento ensina a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Este ensinamento só veio a ser oficializado pela Igreja Romana pelo Papa Pio IX em 1874. Se fosse uma doutrina, um ensinamento vital ou essencial, como requer o catolicismo romano, certamente Paulo e os demais discípulos teriam mencionado a respeito. Dessa forma, resta a essa igreja apegar-se à tradição, porque a Bíblia não aceita tal teoria. É esse o texto da Bíblia Apologética de Estudo, tá na sua página 898. Primeiro argumento foi esse. Vamos lá? Segundo argumento? Segundo argumento bíblico está lá em Lucas 2,7, Bíblia Católica CNBB. Ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na verdade, nem sempre a palavra primogênito vai significar o primeiro de outros na Bíblia, mas o texto é bem claro sobre esse assunto. Ainda não podemos nos esquecer de todas as outras referências que falam dos irmãos de Jesus. Sendo assim, nesse texto a palavra primogênito significa sim que Jesus foi o primeiro de Maria, primeiro filho. Depois ela teve outros. Terceiro argumento bíblico, vamos lá? Todos os textos que falam dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. E é bom uma observação logo aqui, que autores diferentes falaram sobre os irmãos de Jesus. Não é que só Mateus tenha falado. Não foi só Marcos que falou. Autores diferentes. Vou ler aqui para você. Mateus 12, 46. Bíblia Católica CNBB. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Mateus 13, 55, 56. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? Agora vamos, Marcos 3, 31. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. João 2,12. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá permaneceram apenas alguns dias. Vamos lá. João 7, versículo 5. Pois nem os seus irmãos acreditavam nele. É bom ressaltar aqui que não poderia estar falando de irmãos de fé, já que, se não criam, não eram irmãos de fé de forma alguma, tá? Então, eram ou não eram irmãos de sangue de Jesus? Tem mais. Atos 1, 14. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É muito claro, gente. Muito claro. 1 Coríntios 9, 5. Não temos o direito de levar conosco uma irmã em Cristo, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas? Marcos 6, 3. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Vamos lá. De novo eu vou recorrer à Bíblia Apologética. É porque, como são tantos detalhes, eu preferi colocar o texto todo aqui e ler o texto todo, tá? Ainda dentro desse argumento falando dos irmãos de Jesus. Ó, Bíblia Apologética. O catolicismo romano declara que a expressão irmãos de Jesus, conforme citada pela Bíblia, não é literal. Segundo acredita, significa simplesmente seus primos. Seu objetivo com isso é sustentar a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Resposta apologética. Tudo isso na Bíblia Apologética de Estudo.
Uma leitura superficial do Novo Testamento, em especial os Evangelhos, mostrará sem sombra de dúvidas que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Mateus 12, 46, 47, 13, 55, 56, Marcos 6, 3. E ainda nos fornecem seus nomes: Tiago, José, Simão e Judas. Detalhe, essas pessoas sempre aparecem relacionadas a Maria, mãe de Jesus, o que nos dá a impressão de que os escritores e os evangelistas quiseram nos transmitir o quadro de uma família composta por mãe e filhos. Vejamos, enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe, seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Mateus 12, 46, 47. Após o milagre em Caná, Maria e os irmãos de Jesus aparecem juntos. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João 2, 12. Em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus mandam chamá-lo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. Marcos 3, 31. João acrescenta que nem os seus criam em Jesus. Diz o texto: pois nem seus irmãos criam nele. João 7, 5. E por último, os irmãos de Jesus aparecem no cenáculo orando com Maria. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14. A Bíblia deixa patente que quando a palavra irmão aparece junto dos termos pai e mãe, denota filiação legítima, ou seja, de sangue. E isto ninguém consegue eclipsar. Compare, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 55. Nas 15 ocorrências em que é empregado o termo adelphos em relação a Jesus, é a palavra grega, tá? A palavra grega do original bíblico, seu sentido básico é de irmãos legítimos, mas alguns podem objetar dizendo que a palavra hebraica irmão, aparece várias vezes não como significando irmãos de sangue, mas primos ou sobrinhos. É verdade que a língua hebraica tinha um vocabulário muito pobre e por isso não possuía um termo específico para primos ou parentes. Por isso, as pessoas utilizavam o vocábulo irmão de modo lato. Gênesis 29, 12, 24, 48. Este artifício, no entanto, não é suficiente para que os católicos se esquivem do deslize teológico. A palavra irmão no hebraico pode significar primo, mas mesmo nesse caso, temos de tomar cuidado. Geralmente, quando o termo é empregado para parente próximo, o contexto esclarece a questão. Veja 1 Crônicas 23, 21 e 22. Além disso, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico. Será que no grego koiné, língua em que o Novo Testamento foi escrito, existia esta distinção praticamente ausente no hebraico? Não devemos nos esquecer de que quando o Novo Testamento faz referências aos irmãos de Jesus, o contexto não traz nenhum tipo de esclarecimento adicional, como acontece no Antigo Testamento. Sem falar que os escritores sabiam a diferença entre os termos irmão, adelphos, primo, anepsos, e parentes, sugêneres. Mesmo Paulo, que usava bastante metáfora, sabia distinguir essas palavras. Tanto é que escreveu sobre os irmãos de Jesus sem deixar nenhuma dúvida ao laço carnal entre o Senhor e seus irmãos. Vejamos. Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? 1 Coríntios 9, 5. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 19. O apóstolo Paulo usou essas palavras de forma seletiva e correta em suas epístolas. Não havia motivos para confusão. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé. Colossenses 4, 10. Saudai a Herodião, meu parente. Romanos 16, 11. Caso a tese católica estivesse correta, o apóstolo poderia muito bem ter usado a expressão Roi anepsos Kyriou, primos do Senhor, e não adelphoi tou Kyriou, irmãos do Senhor.
Até porque os irmãos de Jesus estavam vivos quando Paulo escreveu nas duas epístolas supracitadas. Bíblia Apologética de Estudo, páginas 966, 967. Não há dúvidas. Jesus teve irmãos de sangue. Não há dúvidas. Diante de tudo que foi exposto aqui, fica claro que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Ela teve uma vida sexual normal com José e teve vários filhos, além de Jesus. Para sustentar a virgindade de Maria, a Igreja Católica precisou interpretar do seu jeito três fatores diferentes. Que sustentam que Maria não permaneceu virgem. Pelo contrário, teve outros filhos. Se fosse um fator só, tudo bem, mas são três fatores. É impressionante o que essa igreja faz para defender a virgindade de Maria e seu valor extraordinário, valor este que não encontramos no texto bíblico. Eu tenho uma amiga católica que ela falou que se Maria não permanecesse virgem, se ela teve outros filhos, para ela não teria a menor diferença. Mas eu creio que poucos católicos pensam dessa forma. Poucos. A Assunção de Maria. Vamos lá. Quero citar agora o que está no Catecismo da Igreja Católica. A Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Catecismo da Igreja Católica, página 273. A Igreja Católica ensina que ela não morreu. Ela foi para o céu sem morrer. A Assunção, né? A subida de Maria, ela subiu sem morrer. O dogma da Assunção de Maria foi estabelecido em 1950 pelo Papa Pio XII. Então você pode perguntar, ele citou algum texto da Bíblia? Não, não citou. Em que lugar da Bíblia está escrito isso? Em nenhum, é claro. A doutrina sobre Maria não é bíblica. É mais uma invenção da Santa Igreja Católica. Impressionante que tem gente que diz que é preciso provar biblicamente que não aconteceu a Assunção de Maria. É sério? Estão invertendo as coisas. Quem defende a Assunção é que tem que provar que isso aconteceu, já que o normal é a morte. Não sei se você sabe, mas há registro na Bíblia dos que foram levados para o céu sem ver a morte. Sabia? São eles, Enoque e Elias. E Maria morreu normalmente como qualquer outra pessoa. Alguém pode dizer, é mentira? Então, por favor, diga em que lugar da Bíblia diz isso. No entanto, acho melhor você não procurar, pois não encontrará. É mais uma invenção da Igreja Católica. Vamos lá? Agora, o dogma da Imaculada Conceição. Quero ler um poema que fala sobre isso. Apareceu depois da inovação da primeira festança consagrada. Foi a da Imaculada Conceição, doutrina que também foi inventada. E em Lyon começou a devoção à dita Conceição Imaculada. São Bernardo escreveu com energia, combatendo essa estúpida heresia. Apesar do prestígio desse santo, essa heresia foi se propagando, e o fanatismo, enfim, subiu a tanto, que em dogma acabou ele ficando. É contrária à razão e às escrituras, conforme São Bernardo demonstrou com ânimo e altivez. Mas o clero rebelde não ligou, praticando ainda mais inovações, tal como sempre fez. Está no livro O Romanismo à Barra do Evangelho. Agora vamos ao que ensina a Igreja Católica sobre a Imaculada Conceição. O texto que está no Catecismo diz assim: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Catecismo, página 138. Em outro livro encontramos assim: Maria foi concebida como qualquer outro bebê por meio da união física de um casal,
mas sua alma foi preservada por Deus da mácula do pecado original. Por isso ela não sofria com essa nossa tendência ao erro. Podia pecar se quisesse? Claro que podia. Mas se tivesse pecado e não pecou, teria feito isso com plena consciência e pleno consentimento de sua vontade, assim como Eva fez. Está no livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, Desvende os Mitos sobre o Catolicismo, página 112 e página 113. Pois é, Imaculada Conceição. Os católicos dizem que Maria foi gerada sem pecado. A Bíblia não diz isso. Os católicos também dizem que ela não pecou, como você viu aqui. O que é um absurdo. Um absurdo. É totalmente contrária às Escrituras essa doutrina. Totalmente contrária. Como sempre, a Bíblia fica de lado, não tendo nenhum valor para a criação da doutrina católica. Diz que Maria foi redimida desde a concepção, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original, sua alma foi preservada por Deus da mácula do pecado original, não pecou. Em que lugar da Bíblia encontramos isso? Em nenhum lugar, é claro. É interessante quando o texto diz que a igreja tomou consciência. Tomou consciência de que forma? Mais uma invenção da Igreja Católica. A Igreja Católica busca todos os meios para endeusar Maria, fazendo-a ser o que não é. Preste atenção no que a própria Maria falou. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Quem necessita de Salvador é pecador. Quando Maria fala meu Salvador, ela está dizendo que ela é pecadora, porque senão ela não falaria isso. Maria sabia, muito diferente do que falam dela, do que a Igreja Católica quer ensinar, que ela era pecadora e necessitava de um Salvador. E aos que dizem que Maria falou isso por ser humilde, por favor, vocês podem arrumar uma desculpa melhor? Ela apenas falou que nós sabemos, que ela era pecadora, como todos nós somos. A Bíblia ensina isso. Vamos ver o que a Bíblia diz, queridos? Vamos lá. Romanos 5,12. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Olha só, querido. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Quem está com a razão? A Igreja Católica ou a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você falar que Maria não pecou, você está dizendo que esse texto é mentira. Então Deus é mentiroso? É isso? Você vai assumir isso? Deus é mentiroso? Então rasgue a Bíblia, jogue a Bíblia fora. Confesse que você não crê na Bíblia. Vamos para mais um versículo? Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Todos pecaram. Todos. Maria também pecou. Ou a Bíblia está errada? Rasgue a Bíblia, jogue fora. Se você não acredita na Bíblia, você prefere crer na sua igreja? Vamos lá? Todos os homens, seres humanos, pecaram. Toda a humanidade herdou o pecado. O único que passou por este mundo sem pecar foi Jesus. Se todos pecaram e em nenhum lugar, diz que com Maria foi diferente, ela também pecou. Se a Bíblia tem valor para você, não há como ocultar essa verdade. Maria pecou. Maria era pecadora como todos nós somos. Se Maria não tivesse pecado, teríamos isso registrado na Bíblia, com certeza. As pessoas querem raciocinar de forma humana, mas a Bíblia diz que Deus não pensa como o homem pensa. Alguém disse: como Jesus, sendo Deus, poderia habitar o ventre de uma mulher pecadora? Ah, meu pai, cada um. É uma visão bem humana, bem rasa, bem superficial mesmo essa. Também é uma visão de quem não consegue entender que para Deus não há nada impossível. Lucas 18:27. Para Deus não há nada impossível. Estão diminuindo o poder de Deus. Jesus habitou o ventre de uma mulher pecadora porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele já existia. Ele já era o Verbo de Deus. Isso não faz sentido para você? Quem disse que as coisas de Deus têm que fazer sentido? Ele faz como ele quer, porque ele é Deus, e pronto, não tem que fazer sentido para você. Outro fator a considerar é que o pessoal está esquecendo que o Espírito Santo habita em todo aquele que obedece a Jesus. Seres humanos pecadores. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Deus habita em seres humanos pecadores. Você não se lembra disso?
Vou ler para você João 14, 15 a 17. Se me amais, observareis meus mandamentos. Jesus falando. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. 1 Coríntios 6,19. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós? E que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Os teólogos católicos parecem não entender que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Lucas 1:37. O Espírito Santo habita o servo de Deus. Entendeu? O Espírito Santo habita o servo de Deus. Mesmo sendo homem pecador, Deus habita nele, se ele é servo de Deus. Da mesma forma, Jesus foi gerado por Maria, mesmo sendo ela uma pecadora. Se você acha que Jesus não poderia habitar o ventre de uma mulher pecadora, como o Espírito Santo pode habitar homens pecadores? Como? Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vamos parar de inventar doutrinas e vamos seguir a Bíblia? O que você acha? Cegueira tem limites. Vamos acreditar na Bíblia? Creia na Bíblia, querido. Creia na Bíblia. A Bíblia que vai te tirar da ignorância. É a Bíblia que vai te tirar da ignorância. Maria como medianeira. Diz a Igreja Católica, Catecismo. Por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Página 274. A Bíblia ensina isso? Não. A Bíblia diz que Jesus é nosso mediador. O texto você conhece, 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Em nenhum lugar diz que Maria é medianeira. Ao dizer que Maria é medianeira, entramos em outro problema. Dizemos que ela pode nos ouvir, mas ela morreu, certo? Já falamos sobre isso. A Igreja Católica diz que não, e é claro, não cita nenhum texto da Bíblia para isso. Para que citar a Bíblia se o fiel católico só acredita no que diz a Santa Igreja Católica? Vamos lá, Maria advogada. Diz o Catecismo da Igreja Católica, na página 274, que Maria é advogada. Em que lugar da Bíblia diz que Maria é advogada? De acordo com a Bíblia, a nossa advogada é Jesus. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. A Bíblia Católica diz defensor, mas a palavra grega do original pode ser traduzida como advogado. Defensor, advogado aqui tem o mesmo papel. Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Apesar de não receber esse título em nenhum lugar, Maria é chamada de advogada. Mas como ela pode ser nossa advogada se ela mesma precisava de alguém para defendê-la? Se ela mesma precisava de um salvador? Por favor, Bíblia, queridos. Bíblia. Vamos ensinar a Bíblia? Vamos aprender na Bíblia? Maria corredentora. Diz o Catecismo da Igreja Católica que Maria é corredentora. Sério. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Vamos ler o texto de Hebreus. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão, remissão. Hebreus 9, 22. Para que exista remissão ou perdão dos pecados, é necessário derramamento de sangue. Maria derramou sangue para nos salvar? Ela derramou sangue em qual cruz? Se ela não derramou sangue, não pode ser redentora nem corredentora. Jesus derramou seu sangue para nos salvar. Ele é nosso redentor. Diz mais um texto da Bíblia: tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais,
não por coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1, 18 e 19. O texto diz que foi pelo sangue de Jesus, só dele. Outro texto: dai graças a Deus que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. A redenção em Jesus, no qual, conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça. Efésios 1, de 5 a 7. Pelo sangue de quem? De Jesus. Só dele. Não foi sangue de Maria, não. Sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que obtemos a redenção. Maria, Nossa Senhora, os católicos chamam Maria de Nossa Senhora. Ela é a Senhora. A Bíblia não ensina isso em nenhum momento. Mas a Maria não é Nossa Senhora? Não. Então, por que os católicos a chamam de Nossa Senhora? Olha só a explicação que eu achei lá no site Formação Canção Nova, que no caso vem escrito formacal.concalnova.com/Nossa Senhora, né? Jesus é o Senhor, como disse São Paulo, Filipenses 2,11. É o Rei dos Reis. E sua mãe é rainha por consequência. Olha que absurdo. Por isso, a igreja entendeu que deveria chamá-la de Senhora. Os súditos do rei eram também servos da rainha. Ora, se somos súditos de Jesus, o somos também de Maria. A ladainha lauretana chama a Virgem Maria de Rainha dos Anjos, Rainha dos Santos, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha dos Profetas. Ora, toda rainha é senhora em seu reino. É um absurdo, é um absurdo. Como podemos perceber no texto acima, Maria é chamada de Senhora como consequência de Jesus ser Senhor. Como consequência. Entendeu a lógica católica? Jesus é rei, sendo assim, Maria, sua mãe, é rainha por consequência. O mesmo raciocínio para o fato de Maria ser chamada de Senhora. Jesus é o Senhor, sendo assim, como consequência, Maria é Senhora. Por essa lógica da Igreja Católica, a mãe de um assassino, então, é assassina. A mãe de um adúltero é adúltera. Ué, se Maria herdou os títulos de Jesus porque ela é mãe, a mãe de um ladrão é ladra. Aí você vai me falar, Anderson, isso é um absurdo. Pois é, o mesmo absurdo que vocês fazem, que a Igreja Católica faz, quando pega os títulos de Jesus e dão a Maria porque ela é a mãe dele. Essa lógica não tem fundamento. Pior, é um assunto tão sério. E ela é usada como se fosse um argumento de autoridade, o que de fato não é. É muito triste a gente ver que ainda diz que a igreja entendeu. A igreja entendeu. A igreja não tem que entender nada. A igreja tem que pegar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus, que é a Bíblia. É muita heresia, é muita heresia. Há católicos também que defendem que Maria é Senhora usando a passagem de Lucas 1,28, dizendo que o texto diz, ave cheia de graça. Na verdade, essa versão é equivocada, pois nos originais da Bíblia o que encontramos é o seguinte, e havendo o anjo vindo até ela, disse, regozija tendo tu sido recebedora de graça. Já citei isso aqui neste vídeo. O Senhor está contigo, tendo tu sido bendita entre as mulheres. Bíblia LTT. De acordo com os originais bíblicos, Maria não é cheia de graça, mas sim recebedora da graça divina, agraciada. Em Lucas 1,30, de novo, o anjo lhe diz que ela recebeu a graça de Deus, foi agraciada, texto que eu já citei também. Usar esse texto para dizer que Maria é Nossa Senhora é um grande equívoco, um grande equívoco. Ainda cabe falar aqui quando a citação acima diz que a igreja entendeu que deveria chamá-la de Senhora. Eu até comentei. Não é que a Bíblia ensine isso, não é que Deus ensine, não é que o Espírito Santo ensine. A questão é que a igreja entendeu. A Igreja Católica
é assim. Não precisa de Bíblia, não precisa de nada, já que sempre ensina o que ela entende ou o que ela quer que as pessoas entendam. É o que diz lá em cima. A igreja entendeu o que deveria chamá-la de Senhora. Agora, de forma bem simples e bem respeitosa, quero que você pense no seguinte. Por que chamamos Jesus de Senhor e Maria não é a Senhora? Por que Jesus é Senhor e Maria não é Senhora? João 10:30. Jesus é Senhor porque Deus é Senhor e Ele e o Pai são um. João 10:30 diz que Ele e o Pai são um. Então, se Deus é o Senhor, Ele é Senhor. Sendo assim, Jesus também é Senhor. Maria não é Senhora porque ela não é deusa e ela não é uma com o Pai. Sendo assim, ela não é Senhora. Segundo, Jesus é Senhor porque Deus o fez Senhor. Atos 2:36 diz que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Deus o constituiu Senhor. Deus fez de Jesus Senhor. Deus. Maria não é Senhora porque Deus não a fez Senhora. É bom lembrar também que em nenhum lugar da Bíblia Maria é chamada de Senhora, como vários outros títulos que ela recebe dos católicos, mas que foram criados por eles e não por Deus. Não é questão de intolerância, como alguns católicos dizem. Ninguém é imbecil quando diz que ela não é senhora. Fernandinho, cantor evangélico, foi chamado assim por muitos católicos depois de ter dito que Maria não é senhora. Mas é isso que Deus ensina através de sua palavra, o que Fernandinho disse. O Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um senhor, e o nome dele é Jesus. Jesus é senhor, mas não é obedecido, né? Na prática, o Brasil não tem senhor, porque o Brasil, de uma forma geral, não segue a Jesus, não obedece, não vive para ele. É uma pena que as pessoas não aceitam, em sua maioria, o senhorio de Jesus. Quero aproveitar para dizer aos católicos que sei que esse conteúdo pode parecer muito estranho a quem sempre foi ensinado de outra forma. No entanto, a verdade é que Deus nos ensina através de sua palavra. E o que ele nos ensina é que Jesus é o Senhor. Porém, Maria não é senhora, nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Maria é rainha do céu? Não, não é. A Bíblia não ensina isso. Isso aqui é o cúmulo da heresia. Falar que Maria é rainha do céu. Não, não, não é. Não. A Bíblia ensina que ela é rainha? Não. A que ponto chega o paganismo da Igreja Católica? Dizer que Maria é rainha dos céus é uma grande blasfêmia, uma grande heresia, um grande pecado. Maria é rainha do céu? Não. Não. A Bíblia não ensina isso. A Igreja Católica ensina. A Bíblia ensina que ela é rainha? Não. A que ponto chega o paganismo da Igreja Católica? Dizer que Maria é rainha dos céus é uma grande blasfêmia, uma grande heresia, um grande pecado. A Bíblia diz que Jesus é rei. Esta manifestação será realizada a seu tempo pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6, de 15 a 16. Tem mais um texto. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, os vencerá. E também serão vencedores os que com ele são chamados eleitos fiéis. Apocalipse 17, 14. Jesus é rei. A Bíblia diz. Maria é rainha? Não. Não, não é. Jesus tem um reino. Pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é um idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Jesus é rei e como tal tem um reino. Como Maria pode ser rainha se ela não tem o reino? Me poupe, né? Ela não tem reino, ela não é rainha. Ela não é rainha porque Jesus é rei, ela não pode herdar isso dele. Lembra da lógica? Então a mãe de um ladrão é ladra, a mãe de um adúltero é adúltera. Maria não é rainha porque Jesus é rei.
Vejam como se assemelha o que a Igreja Católica diz com o que aconteceu lá no tempo de Jeremias. Isso aqui. Jeremias 44, a partir do versículo 16. Preste atenção. Todos os homens, que bem sabiam que suas mulheres incensavam aos deuses estranhos, as mulheres todas, uma grande multidão, toda a população que estava morando no Egito, na região sul, responderam a Jeremias: nenhum de nós vai obedecer ao que acabas de nos dizer em nome do Senhor. Sim, nós vamos fazer tudo o que dissemos. Continuaremos incensando a rainha do céu, vertendo vinho em sua honra, como sempre fizemos, nós e nossos pais, nossos reis e nossas autoridades, por todos os povoados de Judá e nas praças de Jerusalém. Então estávamos bem alimentados, tudo nos ia bem, e não víamos qualquer desgraça. O Senhor já não mais aguentava por causa da maldade de vossas práticas e das coisas abomináveis que fizestes. Vossa terra, então, transformou-se num lugar devastado, desgraçado e desprezado, sem moradores como hoje se vê. Jeremias 44, 16, 17 e 22. No tempo de Jeremias, o povo também tinha uma rainha do céu, da mesma forma que a igreja romana diz ter hoje. Que semelhança! Semelhança com o paganismo. E é interessante que o povo se recusou a ouvir o profeta Jeremias, porém disse que continuaria incensando a rainha do céu, vertendo vinho em sua honra, como sempre faziam, como sempre tinham feito. Eles não queriam ouvir o que Deus tinha a dizer através do profeta Jeremias, pois acreditavam estar fazendo algo certo. Acreditavam que estavam sendo abençoados pela rainha do céu. Hoje acontece a mesma coisa. A Igreja Católica se recusa a ouvir os profetas de Deus, aqueles que estão ensinando exatamente o que Deus diz através de sua palavra. A Igreja Católica se recusa a seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Ela inventa títulos para Maria, ensina toda forma de heresia, coloca Maria em um pedestal, chamando-a até de rainha, tendo o coração endurecido pelo pecado e pelo poder de Satanás, confundindo milhares de pessoas e levando-as para o mais longe do Senhor. Não existe nenhuma rainha do céu, mas se você quer continuar acreditando como as pessoas do tempo de Jeremias acreditavam, continue. Alimente seu paganismo da mesma forma que aquelas pessoas alimentavam, finja que a palavra de Deus é mentira, não ouça os profetas de Deus e receba o castigo da parte do Senhor da mesma forma que aconteceu no passado no tempo do profeta. Não estão fazendo a mesma coisa? Não existia rainha do céu. O povo incensava, cultuava uma chamada rainha do céu. Ídolo pagão. Jeremias fala com esse povo em nome do Senhor e eles falam: não, nós não vamos te ouvir, não vamos fazer o que você está dizendo. Tudo nos ia bem, tudo vai bem quando nós cultuamos a rainha do céu. A cegueira do povo, a cegueira. Não é assim hoje? Não é assim? As pessoas acreditam que são agraciadas por Maria. As pessoas acreditam que são abençoadas por Maria, protegidas por Maria. Não são. O Anderson, você está falando besteira? Não. Leia quantas vezes quiser Jeremias capítulo 44 todinho. Vê se não é assim que acontece hoje. Aí vem alguém que fala a palavra de Deus, que explica, que mostra, e esse alguém ainda é visto como alguém que está atacando a igreja, não como alguém que está ensinando a palavra. Mesma coisa. Jeremias passou por isso. Aliás, os profetas passavam por cada situação, né? Porque as pessoas não gostam de acreditar na palavra de Deus. As pessoas não querem acreditar. Pessoas que vivem na igreja, seja ela qual igreja for, as pessoas, em sua maioria, elas não querem ouvir Deus, não querem ouvir a palavra, não querem ouvir profetas, não querem ouvir pregadores. Elas querem coisas que agradam. As pessoas querem ouvir coisas que agradam. Não querem saber da palavra de Deus. Você vai a uma igreja, você acredita nisso tudo aqui? Você acredita nisso tudo aqui? Mesmo eu falando e mostrando pela Bíblia que tudo está errado, você acredita? Jogue a Bíblia fora, rasgue a Bíblia, jogue. Assuma, eu não creio na Bíblia. Faça como a menina que eu citei no outro vídeo. Ela olhou a capa do meu livro, olhou e falou: eu creio na minha igreja. Isso, faça como ela. Assuma que você não crê na Bíblia. Você crê na sua igreja. Só que você estará deixando de receber a bênção do Senhor, estará cometendo pecado atrás de pecado, atrapalhando sua comunhão com Ele e pensando que está fazendo coisa boa. Da mesma forma que as pessoas
pensavam no tempo do profeta Jeremias. A cegueira espiritual é um problema. A cegueira espiritual é um problema. E é grave, muito grave. Vamos lá. Ave Maria, oração da Ave Maria. Creio que todos já ouviram a oração da Ave Maria. Mas tenho certeza de que ninguém viu essa oração na Bíblia. Por quê? Porque é mais uma invenção da Igreja Católica. Vamos examinar os erros dessa oração? Vamos lá? A oração diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois é. Vamos lá. Primeira coisa. Ave. Ave era um título dado aos imperadores, que demonstrava o senhorio e a divindade deles. De acordo com a Bíblia, Maria não é senhora, nunca foi e nunca será. Jesus é Senhor. E sobre ser divina? Não, ela não é. Todos pecaram. Todos pecaram. Lembra? Citei esse texto. Outra questão. A oração diz cheia de graça. Já vimos que o anjo não disse que ela era cheia de graça, mas sim chamou de agraciada. Porém, aos que insistem em dizer que Maria foi cheia de graça, a pergunta é, segundo a Bíblia, em quais momentos podemos ver a Maria cheia de graça? Em quais? Procure textos na sua Bíblia que demonstrem que ela foi cheia de graça, que demonstre seu poder, sua diferença das demais pessoas. Se você for procurar textos que falam sobre Maria, perceberá que ela não difere em nada dos demais seres humanos. Vamos lá, outro pedaço da oração. Bendita sois vós entre as mulheres. A Igreja Católica usa o texto de Lucas 1,42 para exaltar Maria, colocando-a como algo que ela não é. O texto diz o seguinte: com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Interpretando esse texto, a Igreja Romana exalta Maria além da conta. No entanto, esse texto serve para colocar Maria no altar, como diz a Igreja Católica? Não. Quando Isabel disse que Maria era bendita, ela estava certa. Lógico, eu ensino Bíblia, eu não vou falar que ela está errada. Entre as mulheres, Maria foi grandemente abençoada. Isso que Isabel disse. Bendita és tu entre as mulheres, você foi grandemente abençoada. Ninguém receberá uma bênção dessa. Lógico que Maria foi mãe de Jesus, gerou Jesus, e ninguém mais geraria Jesus, ninguém mais passaria por isso. Agora, por favor, não podemos usar esse texto para dizer nada além disso, que ela foi grandemente abençoada. Para que não exista nenhuma dúvida sobre o assunto, citarei um texto já citado aqui neste vídeo. Vamos lá, de novo, Lucas 11, 27 e 28. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Felizes sobretudo são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Deu para entender? Parece uma conversa entre um católico e um evangélico. Aliás, os católicos evitam ao máximo esse texto. O católico coloca o foco em Maria e o evangélico coloca o foco na palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que o importante não é ser a mãe dele, mas sim praticar a palavra de Deus. Você até pode discordar de mim, mas terá coragem de discordar da palavra de Deus? E aí? Você vai discordar da palavra? Santa Maria. Outro pedaço da oração. Maria era tão santa como qualquer outra pessoa que teme ao Senhor é santa. Absurdo? Não, não é. Como você pode provar biblicamente que Maria é santa? Não tem como. Aliás, a Bíblia diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Já citamos esse texto, mas cito de novo. E o outro também que eu já citei, vou citar de novo. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram. Ela pecou. Ela não era santa no sentido de sem pecado, de forma alguma. Se você não entendeu, eu explico. Se todos pecaram, Maria também pecou. Entendeu agora? Aos que dizem que Maria foi santa por causa da sua imaculada conceição, teremos outro problema. A Bíblia não ensina nada sobre isso. Nós já falamos sobre isso. É mais uma invenção da Igreja de Roma, como já vimos anteriormente. Mãe de Deus, não. Outra blasfêmia aceita como se fosse verdade. Maria foi mãe da humanidade de Jesus. Aí entra uma questão teológica, né?
Então, de forma bem clara, só isso. Foi mãe da humanidade de Jesus. Jesus é eterno, sempre existiu. Maria não. Ou seja, ele já existia muito antes de Maria existir. Sendo assim, ela não podia ser mãe de Deus, entendeu? Jesus existia antes dela. Outra questão, é bom lembrar que Jesus criou Maria, Jesus fez Maria, Jesus criou Maria. Você não sabia disso, não? Está na Bíblia. Alguns podem pensar que eu estou falando uma heresia, né? Mas não, eu mostro na Bíblia. Eu não conto uma historinha e deixo as pessoas decorarem a historinha. Ó. Colossenses 1,16. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Se você acha que o texto não está falando de Jesus, vá lá e leia Colossenses capítulo 1 todo. Aí você vai ver. Falando sobre Jesus. Tudo foi criado por ele e para ele. Como Maria poderia ser mãe de quem a criara? Ela foi mãe da humanidade de Jesus. Então, ela não podia ser mãe de Deus, tá? Aliás, Jesus esteve na terra, de Maria ele herdou um corpo que sentia fome, sentia sede, que cansava, esse tipo de coisa. O que ele herdou de Maria foi isso. A divindade dele, do Pai, de Deus, tá? Por favor, por favor. Os católicos dizem, rogai por nós. Aí eles costumam usar o texto de João 2 para defender Maria como uma grande intercessora. Lembra-se do texto? Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda. Então disse, agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe, todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais Jesus o realizou em Caná da Galiléia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Lá permaneceram alguns dias. Esse é o texto que eles usam para falar que Maria pode rogar por nós. De acordo com o texto, faltou vinho em uma festa na qual se encontravam Jesus e Maria. Ao saber da falta do vinho, Maria fala com Jesus o que estava acontecendo. É bom notarmos a resposta de Jesus, coisa que os católicos não costumam dar ênfase. Olha a resposta de Jesus. Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Para que me dizes isso? A minha hora não chegou. Os católicos fingem não existir essa fala de Jesus. Dizendo isso, Jesus deixou bem claro que ela não sabia o que ele deveria fazer e quando ele deveria fazer. Maria não podia saber isso, porque ela nunca foi onisciente, certo? Depois disso, não vemos Maria se intrometendo no ministério de Jesus. Depois disso, não vemos mais. A Igreja Católica usa esse texto para tentar provar que com a intercessão de Maria, Jesus pode agir. Criar uma doutrina dessas com base nesse texto é brincadeira. Ainda que Jesus tenha resolvido o problema do vinho, a resposta dele a Maria demonstrou de forma bem clara que ela não poderia se intrometer no ministério dele, e nunca mais se intrometeu. Jesus deixou bem claro que ele não precisava ser orientado por ela, pois ele sabia tudo o que deveria fazer e quando fazer. Ela, não. Outra questão que deve ser abordada aqui é a fé que os católicos têm na intercessão da Nossa Senhora. É uma fé tão cega que pedem para que ela cuide da vida deles, do caminho deles e até do destino. Cuidar do destino? É o cúmulo, né? Ela não pode cuidar de nada. Destino, então, como que vai cuidar do destino? O que ela pode fazer em relação ao destino de alguém? Gente, totalmente antibíblico isso.
Antes que alguém queira dizer que é mentira minha, é só pensar em uma certa música de muito sucesso no Brasil que pede tudo isso a Nossa Senhora. Me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino. E para encerrar essa parte, além de todos os erros dessa oração, ainda não disse mais importante: Maria não pode ouvir a oração de ninguém. Aí você diz, é mentira, ela ouve. Na Bíblia ensina que ela pode ouvir a oração de alguém? Não, né? Você pode provar na Bíblia? Não, né? Então, é sempre o que a igreja diz, né? A Bíblia rasga, joga fora, né? Para que Bíblia? Sendo assim, saiba que toda vez que alguém faz essa oração, está cometendo mais um pecado, e Deus abomina o pecado. É assim. Vamos lá, com Jesus tudo, sem Maria nada. Eu fico impressionado com o tamanho da cegueira espiritual do povo católico. Essa frase eu já vi em vários carros da minha cidade. Creio que não só na minha. Creio que essa frase saiu por aí em vários carros. Ao mesmo tempo que a frase diz que com Jesus nós temos tudo, sua segunda parte nega essa verdade ao dizer que sem Maria temos o nada. Ou seja, de acordo com a frase, Maria é mais importante que Jesus. Negar que a frase diz isso é ser péssima interpretação de texto. Por favor. Pior ainda é que dificilmente um católico entenderá isso e continuará citando a frase acima com todo o entusiasmo que aprendeu a ter na Igreja Romana. E depois dizem que Maria não é exaltada acima do que deveria. É mole? Não que eu precise citar algum texto bíblico, já que esse assunto é simples demais para aqueles que são guiados pelo Espírito e que conhecem a Bíblia, mas vamos lá. João 15,5, Jesus falou assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Sem Jesus não podemos fazer nada. Jesus disse que sem ele não podemos fazer nada. E sem Maria? Claro que podemos. Ela não pode influenciar em nada na nossa vida. Vamos lá? Tem uma outra coisa que os católicos dizem também agora. Maria passa à frente, pisa a cabeça da serpente. Outra heresia, outro absurdo da Igreja Católica. A Igreja Católica inventa algumas frases que fazem muito sucesso entre seus adeptos, principalmente se forem sobre Maria. Como exemplo, temos essa aí, ó. Temos essa aí. Maria passa à frente, pisa a cabeça da serpente. Além dessa, temos outras como Salve Maria, Vá com Deus e com Maria. Então vem a pergunta, essas frases têm base bíblica? Não. Para não ter um argumento muito longo, eu quero apenas repetir o que disse o missionário Daniel Silveira em um vídeo na internet, que por não ter base bíblica para citar frases como essa, ele apenas recorre ao que nós já sabemos que os católicos fazem quando não sabem o que dizer. Disse ele, assim, em um vídeo na internet: a igreja nos confirma essas realidades. É simples. Como não tem que provar, a igreja nos confirma essas realidades. Não há base bíblica, os católicos apenas confiam no que diz a Igreja Romana. Em segundo lugar, leia o que diz o texto bíblico de Gênesis 3,15, para você ver quem que pisa a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, ou seja, a descendência dela, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta versão católica, vemos que quem vai esmagar a cabeça da serpente é a descendência da mulher, Jesus, e não a mulher, Maria. Maria não pisa a cabeça da serpente, ela não tem poder para isso. Ela foi comum, uma mulher comum, muito abençoada, mas só isso, por favor. Outra coisa que eles dizem: os evangélicos não amam Maria, os evangélicos atacam Maria. Os católicos, quase em sua maioria, costumam falar que os evangélicos não amam Maria e a atacam. Mas por que dizem isso? Normalmente é porque nós, evangélicos, não concordamos com os títulos que eles dão a Maria e demais ensinamentos que envolvem o nome dela. Ou seja, discordamos da doutrina mariana ensinada pela Igreja Romana. Agora eu lhe pergunto, isso é não amar Maria? Isso é atacar Maria? Quem definiu isso como atacar e não amar? Curso de interpretação de texto para esse povo, por favor, por favor. Um dia alguém inventou que os evangélicos não amam Maria,
que atacam Maria. Aí eles vão passando, os católicos vão passando isso, né? Vão passando isso para frente. Ah, que engano. Eu não ataco Maria, mas eu vou dizer biblicamente que Maria teve uma vida sexual normal após o nascimento de Jesus. Maria teve vários filhos. Maria morreu como qualquer outro ser humano. Maria não foi preservada do pecado original e pecou como todos os demais seres humanos. Maria não é advogada, auxiliadora, protetora nem medianeira. Maria não é corredentora. Maria não é Nossa Senhora. Maria não é rainha do céu. Maria não pode ouvir nossas orações. Maria não é mãe de Deus. Depois de tudo que eu escrevi aqui, posso afirmar sem medo de errar: não ataquei Maria em nenhum momento. Não ataquei. Não ataquei Maria em nenhum momento. Eu questionei as doutrinas sobre Maria. Dizer que fazer essas afirmações é atacá-la é o mesmo que dizer eu não sei o que significa atacar alguém. Sinto muito. Outra coisa, aos que estão se perguntando onde estão os textos bíblicos para todas as afirmações que acabei de fazer, peço que voltem ao início do vídeo e assistam de novo tudo que eu já falei sobre Maria. Nós evangélicos não amamos Maria e a atacamos? Pare com isso, nós questionamos doutrinas. Algumas invocações de Maria. Quero trazer agora o que Antônio Gonçalves Pires, ex-cônego e ex-vigário-geral, escreveu sobre as invocações de Maria. Ele foi cônego, foi vigário-geral, depois ele converteu-se ao Evangelho. Ele disse o seguinte em seu livro Pode um Católico Salvar-se? Ele disse assim: Maria é invocada sob mais de 1000 títulos diferentes, mas a lista vai aumentando, porque seus devotos podem dar-lhe a invocação de qualquer cidade ou lugarejo. Eu mesmo criei a invocação de Nossa Senhora do Minho, com sede na Serra de Arga, pensando que a homenageara, dando-lhe encargo de proteger essa província do norte de Portugal, tão atrasada econômica e socialmente, pela superstição que os padres fomentam entre seus habitantes. A Senhora da Ajuda, em 12 de novembro de 1746, foi madrinha de Tiradentes, mas em nada o ajudou. Dom Manuel Sardinha, primeiro bispo católico do Brasil, viajava para Lisboa no barco de Nossa Senhora da Ajuda, mas naufragou, e os índios devoraram-no, como se fosse sardinha verdadeira. A princesa Isabel era muito devota da Senhora da Glória, e foi com seu marido rezar no Santuário da Senhora de Lourdes em 1887. Mas em 1889 foi banida do Brasil com sua família. Quase todos os políticos brasileiros, ex-presidentes, governadores de estado, prefeitos, deputados, senadores e vereadores, caçados pela Revolução de 1964, eram muito devotos de Maria, mas ela não os preservou dos castigos. Diz a lenda que a casa de Nazaré, onde Maria viveu, foi transportada pelos anjos para Loreto, Itália, em 1295. Mas a história acrescenta que as chamas a devoraram em 1921. Cuba venerava a Senhora da Caridade como sua padroeira oficial, mas de Serra Maestra, onde está seu santuário, partiu o rolo compressor do comunismo que domina o país e assusta os povos vizinhos. Portugal, Carola, orgulha-se de sua Fátima, mas o povo emigra para não morrer de fome na sua pátria, a que chamam Terra de Santa Maria. A Senhora Aparecida, fabricada em 1717 pela ganância do padre José Alves de Vitela, foi nomeada padroeira oficial do Brasil, mas a rodovia Dutra e a estrada central do Brasil, que dão acesso ao seu santuário, batem o recorde dos desastres, mandando para o cemitério e para os hospitais inúmeros devotos marianos. O Aleijadinho esculpiu muitas imagens de Maria, que estão expostas à veneração pública em diversos templos, mas viveu e morreu torturado por doenças, ridicularizado pelos seus conhecimentos e amargurado por angústias espirituais. A Senhora de Loreto foi nomeada padroeira da aviação, mas todos lamentamos os sucessivos e graves desastres e sequestros de aviões em que morrem e sofrem tantas pessoas, militares e civis. A Senhora de Guadalupe é a imperatriz das Américas, mas ninguém ignora os graves problemas de corrupção, subversão e agitação social que atormentam os moradores deste continente.
livro Pode um Católico Salvar-se? Este livro já tem algumas décadas que foi escrito. Para encerrar este tópico, quero lembrar-lhe de que a Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Sendo assim, quero fazer algumas perguntas. Por que o Brasil está cada dia mais violento? Por quê? Cadê a padroeira? Por que a maldade só aumenta? Por que a corrupção está em todas as áreas? Por que os assassinatos e estupros são tão constantes? Sabe por quê? Porque ela não pode fazer nada por ninguém. Ela não pode proteger, defender. É tudo mais uma invenção da Igreja Católica. Lembro-me de determinada ocasião, em uma escola na qual trabalho, quando a imagem da santa teve que sair dali, eu não sei por que motivo, eu não sei se quebrou, alguma coisa assim, saiu por algum tempo. Aí depois de um tempo ela voltou. Aí certo dia, conversando, né, com alguns professores, alguém falou assim, viu? Enquanto a imagem da santa, falou o nome, eu não sei se é a Nossa Senhora Aparecida, a imagem não estava aqui, vários problemas aconteceram. Agora que voltou, a escola está mais calma. Ah, meu pai. Problema atrás de problema. Jeremias, capítulo 44. Vai lá e lê. É aquilo ali. É aquilo ali. As pessoas olhando para santos, para a santa, no caso lá, a rainha do céu. Agora é a Nossa Senhora. E na verdade ela não pode fazer nada por ninguém. Ela não pode fazer nada. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Maria, uma mulher diferente. Maria, uma mulher como outra qualquer. Preste atenção. Quando paramos para estudar sobre Maria, mãe de Jesus, logo percebemos que ela foi uma mulher diferente. Claro, ela foi muito abençoada ao ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como já vimos, ela foi agraciada. Recebeu um favor imerecido de Deus no mais alto grau, mas ela foi agraciada, um favor imerecido, de uma forma que nenhuma outra mulher foi. Ela não é o que a Igreja Católica ensina, mas sempre será chamada bem-aventurada, sem problema nenhum. Ela foi uma mulher diferente. Foi a única que teve o privilégio de gerar o Filho de Deus em seu ventre. Ponto. Agora, continuando a analisar a Maria bíblica, também não podemos negar outra coisa. Ela foi uma mulher como outra qualquer. Maria nunca recebeu esses títulos que lhes são dados pela Igreja Romana. Não pode fazer nada por nós. Pelo contrário, foi uma mulher pecadora, a Bíblia diz que todos pecaram, nunca teve a autoridade que a Igreja Católica diz que ela tem, teve outros filhos, viveu normalmente como uma mulher da sua época vivia, foi uma mulher como outra qualquer. Não há como negar, biblicamente falando, Maria foi abençoada de uma forma única, mas ao mesmo tempo, sempre foi uma mulher, como outra qualquer. Como podemos ver, queridos, encerrando, a Maria bíblica e a Maria ensinada pela Igreja Romana nada tem a ver uma com a outra, nada, nada. A doutrina mariana é totalmente antibíblica. Se você prestou atenção, conseguiu entender que toda a doutrina sobre Maria não tem base bíblica, foi criada. Se o que aqui foi estudado parece estranho, é porque a Igreja de Roma em nenhum momento se preocupou com o que a Bíblia diz, criando sua própria doutrina em torno de Maria. Sendo assim, eu preciso encerrar lhe fazendo a seguinte pergunta. Você acreditará na Bíblia ou na Igreja Católica? Pense nisso. Deus te abençoe.